Bom dia, eu vou apresentar o projeto que eu estou desenvolvendo de memórias inteligentes aqui na UFPR. E, bom, eu vou começar com um dado bastante interessante, que é comparando o processamento com a obtenção dos dados, a gente vê que para obter os dados a serem processados, a gente gasta 400 vezes mais tempo e 60 vezes mais energia, né? E isso daí nos leva à pergunta de pesquisa que eu estou trabalhando, que é como reduzir a movimentação de dados durante o processamento desses dados. Então, a nossa resposta está sendo, o nosso foco está sendo em memórias inteligentes. Para entender as memórias inteligentes, só lembrar um pouquinho como que funciona o processador hoje em dia. Então, o processador tem essas unidades de execução, unidades funcionais, tem a memória RAM, onde ficam os dados. E, basicamente, eu tenho que trafegar todos os dados da memória RAM para o processador e de volta, depois quando eu tenho o resultado pronto, para fazer os cálculos. Basicamente, o que a gente está propondo é colocar unidades de execução dentro da memória, não colocar o processador todo, mas só colocar as unidades de execução. Então, basicamente, a gente vai ter um programa, e esse programa agora, parte dele é executado no processador, parte vai ser dentro da memória. Isso vai trazer velocidade de execução e menor consumo de energia. Bom, eu vou falar mais dos objetivos específicos, Eu estou mais interessado em falar o que eu estou bem motivado em fazer, do que falar os resultados que a gente obteve, tá? Então, o primeiro objetivo que a gente tinha proposto para essa segunda fase do projeto era a tradução binária dinâmica, ou seja, eu quero pegar um programa antigo que eu tenho, e eu quero ser capaz de, durante a execução dele, eu aprender o que ele está fazendo e eu criar um hardware, então, que traduza isso em operações para serem executadas dentro da memória. Então, eu tenho um aluno de mestrado, nós já temos uma ideia de como fazer essa tradução, e atualmente ele está, então, projetando esse hardware dentro do simulador, o comportamento dele, para a gente obter os primeiros resultados. O segundo objetivo era execução fora de ordem. Ou seja, eu não quero seguir a ordem que o programador escreveu as instruções, eu quero seguir a ordem que deixe mais rápido a execução. Ou seja, se os dados já estão prontos, por que não executar essas operações a priori, dentro da memória? E aqui a gente tem vários problemas em manter a consistência global do programa, porque fica muito difícil de eu desfazer as operações se eu fizer alguma coisa errada. Então, aqui ainda, esse segundo objetivo proposto inicialmente está bem parado, a gente está em reuniões, pensando, brainstorms, para ver se a gente tem como resolver isso. Fora esses dois objetivos, ali quando a gente assinou essa segunda etapa, a gente tinha proposto dois objetivos, e aqui eu coloquei um terceiro, e eu coloquei tudo como uma capa só, um guarda-chuva só, que é a migração de aplicações para próximo dos dados, Então, a gente já está com um artigo escrito sobre migração de antivírus, ou seja, não tem mais o overhead do antivírus, ele vai ser executado próximo dos dados. Aprendizado de máquina, também está com um artigo escrito para ser submetido ainda esse mês. E a gente começou uma parceria lá com o Bruno Zatti, que também é da Serra Pilheira, que seria o processamento de imagem e vídeo também próximo à memória. Então, essas três etapas, elas estão utilizando o que a gente fez lá no primeiro ano, que é uma biblioteca para fazer essa avaliação de desempenho de processamento próximo da memória. O que eu quero trazer nessa reunião são mais dois objetivos que a gente está bem empolgado com eles. O primeiro seria e aquele processamento que eu não posso executar dentro da memória, ou seja, não é tão interessante fazer isso. Será que eu posso melhorar ele também? Então, a gente está planejando fazer um filtro dentro da memória, ou seja, quando o processador fizer a requisição dos dados, ele pode me falar, olha, eu só estou interessado em dados que se pareçam com isso, e nos dá um filtro. Então, a gente filtrar esses dados. Então, tem um aluno de doutorado trabalhando nisso, então, está ainda em fase inicial. E o último objetivo que a gente está anexando ao projeto foi uma ideia que eu tive enquanto eu estava em visita na Alemanha, em outubro do ano passado, na FAU. E lá o pessoal trabalha com uma nova memória, uma nova tecnologia, que são os memristors.
E a nossa ideia é, e se eu fizesse um layout de memória adaptativo? Né? Então, atualmente, imagina uma tabela e meu programa quer trabalhar nessa tabela. Então, eu estou interessado só em algumas colunas, onde está o risquinho preto ali no slide. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar linha por linha para obter somente aquela coluna. Né? E isso daqui é limitado pela tecnologia de memória que a gente utiliza hoje em dia. Com essa tecnologia nova, a forma de fabricar ela permitiria um acesso colunar. Né? E então foi bem interessante que o pessoal trabalha com a parte de materiais e a gente, de projeto de baixo nível, a gente falou, isso é possível? Eles falaram, sim, é possível. Legal, então vamos ver o que a gente consegue fazer com esse potencial de layout. Olhando a produção fria que a gente teve em 2019 2020, basicamente as bolinhas laranjas são quadros restrito e as azuis não. E aqui eu gostaria de destacar que 4 dessas publicações são em parceria com a URGS, e essas 7 publicações representam 45% das publicações do grupo. Né? Então tem mais outras pessoas dando suporte para que a gente possa desenvolver essa pesquisa. E aqui eu quero também destacar que tem 2 principais meios de divulgação, um para sistemas embarcados e um para banco de dados. Né? Então a gente ficou bem animado com esses resultados. Sobre a alocação dos recursos, como a gente tem uma novidade, eu gostaria de falar, né? Essa daqui é a vista frontal quando a gente entra no departamento de informática. Essa é a nova vista. Na verdade, a gente tinha uma mini favela na entrada do departamento, e eram 6 laboratórios bem caindo aos pedaços de 1980, e a gente reformou e fez 3 laboratórios. Então a gente passou de um laboratório onde chovia e a gente passava frio para um laboratório que não chove mais, talvez alague, a gente não sabe. E a gente também tem isolamento acústico, o que melhora a qualidade dos alunos ali, né? A gente também comprou servidores novos, desktops, então a gente removeu todas as máquinas que tinham mais de 12 anos, e a gente aumentou em 40% a capacidade de processamento, também sofrendo com dólar, né, como a Ayla disse. Nas ações afirmativas, a gente está focando na iniciação científica, na realidade, então o foco é o aluno não precisar ir para o estágio só por causa do dinheiro, ele poder ficar mais tempo dedicado aos estudos, fazer pesquisa, melhorar o currículo, e com isso no mestrado, doutorado, ele tem chance melhor de concorrer às bolsas da instituição. Né? A longo prazo a gente achou mais interessante. E quanto ao impacto do Covid, a gente está seguindo as pesquisas de forma remota, o máximo que eu vou é na universidade para colocar o servidor no ar. A gente está fazendo reuniões remotas semanais, extensão dos prazos de bolsa, a gente fez até dezembro de algumas bolsas, e é bem comum, né, como outros pesquisadores devem estar ouvindo, dos alunos dizer que ficaram vários dias sem ânimo e tudo mais, e a gente está lidando bem com isso. Então esse daqui é o nosso grupo de pesquisa, segundo o WhatsApp, e muito obrigado, era isso que eu tinha que apresentar.